Marina sempre foi apenas a faxineira discreta do escritório da construtora Almeida e Associados, em São Paulo. Por 5 anos, ela limpou silenciosamente os ambientes onde decisões milionárias eram tomadas, invisível aos olhos de todos, exceto aos de Gabriel Almeida, o bilionário herdeiro da empresa. O que ninguém sabia era que entre eles nasceu um amor proibido, interrompido abruptamente quando Marina descobriu estar grávida e foi forçada a partir sem explicações. 7 anos depois, no luxuoso casamento de Gabriel com a socialite Isabela Montenegro no Copacabana Palace, Marina retorna como funcionária do buffet. Mas desta vez, ela carrega consigo não apenas lembranças dolorosas, mas também um segredo que pode transformar a vida do noivo. A existência de Pietro, o filho que ele nunca soube que teve. No momento mais solene da cerimônia, quando Gabriel está prestes a dizer sim para outra mulher, Marina toma uma decisão que mudará o destino de todos os presentes. Minha mão tremia enquanto ajustava o uniforme branco do buffet pela 5ª vez naquela manhã. O tecido áspero parecia queimar minha pele, como se carregasse todo o peso dos últimos 7 anos de silêncio. Eu estava parada nos fundos do Copacabana Palace, observando o movimento frenético dos garçons, preparando as mesas para o que a mídia já chamava de o casamento do século. Gabriel Almeida e Isabela Montenegro. Apenas de pensar nesses nomes juntos, meu estômago se revirava. Fechei os olhos e tentei controlar a respiração, mas a imagem dele continuava vívida em minha mente. Aqueles olhos castanhos que um dia me olharam como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo, e não apenas a faxineira do 15º andar. Marina, você está bem? A voz da supervisora me trouxe de volta à realidade brutal. Preciso que você se concentre hoje. É o evento mais importante do ano para a nossa empresa. Sim, senhora. Estou pronta. As palavras saíram automáticas, mascarando o turbilhão que se formava dentro do meu peito. Como eu havia chegado até ali, como o destino tinha sido cruel o suficiente para me colocar exatamente no casamento do homem que eu amei e que me abandonou sem nem saber a verdade. 7 anos. 7 longos anos, desde aquela manhã de dezembro, quando saí correndo do prédio da construtora Almeida e Associados, com lágrimas nos olhos e um segredo crescendo dentro de mim. 7 anos tentando esquecer o toque das mãos dele, o som da risada que ecoava pelos corredores quando ele passava conversando ao telefone sobre seus negócios milionários. Eu era invisível para todos naquela empresa. Chegava às 5 da manhã, quando os escritórios ainda estavam vazios e silenciosos. Limpava cada mesa, cada janela, cada detalhe dos ambientes onde se decidiam contratos de milhões de reais. Para os executivos, eu era apenas mais uma peça da engrenagem, alguém que existia apenas para manter tudo funcionando perfeitamente. Mas Gabriel era diferente. Lembro da primeira vez que ele realmente me viu. Não apenas olhou na minha direção, mas me viu. Eu estava limpando o vidro da sala de reuniões principal quando ele entrou mais cedo que o usual, ainda com o terno amarrotado da noite anterior. Nossos olhos se encontraram através do vidro, e por um momento que pareceu eterno, o mundo parou. "Bom dia", ele disse, com aquela voz grave que fazia meu coração disparar. "Bom dia, Sr. Almeida", respondi, baixando rapidamente o olhar. "Gabriel", ele corrigiu, com um sorriso que eu nunca tinha visto ele dar para ninguém. "Pode me chamar de Gabriel." A partir daquele dia, nossa rotina mudou sutilmente. Ele começou a chegar mais cedo, sempre encontrando uma desculpa para passar pela sala onde eu estava trabalhando. Pequenas conversas se transformaram em longas trocas de olhares, que se transformaram em encontros secretos depois que todos iam embora. Eu sabia que estava brincando com fogo. Ele era Gabriel Almeida, herdeiro de uma fortuna construída ao longo de gerações, dono de uma das maiores construtoras do país, noivo da filha de uma família tradicional paulistana.
Eu era Marina Santos, faxineira, moradora da periferia de São Paulo, filha de uma costureira e um pedreiro que morreu quando eu tinha 15 anos. Mas, quando estávamos sozinhos naqueles escritórios silenciosos, nada disso importava. Ele me contava sobre a pressão que sentia para manter os negócios da família, sobre como se sentia preso em um casamento arranjado que satisfazia apenas as expectativas sociais. Eu falava sobre meus sonhos de estudar, de ter uma vida diferente da que o destino havia traçado para mim. Você é a única pessoa real em toda a minha vida, ele me disse uma noite, segurando meu rosto entre as mãos. Quando estou com você, eu posso ser apenas Gabriel, não o herdeiro, não o noivo perfeito, não a extensão dos planos de outras pessoas. E foi assim que nos apaixonamos, escondidos entre plantas ornamentais e máquinas de café, roubando momentos de felicidade em um mundo que nunca nos permitiria ficar juntos, oficialmente. Durante 6 meses, vivemos esse amor impossível. Ele cancelava compromissos para ficar comigo, inventava reuniões que não existiam só para termos mais tempo juntos. Eu trabalhava o dia inteiro, esperando o momento em que todos fossem embora e pudéssemos finalmente ficar sozinhos. Mas a realidade tem uma forma cruel de nos lembrar quem somos. Foi uma das secretárias que me flagrou saindo do escritório dele numa manhã de sexta-feira. O olhar de desprezo que ela me dirigiu ainda queima na minha memória. Em 2 horas, toda a empresa sabia que a faxineira estava se aproveitando do patrão. Marina, você precisa entender sua posição, disse a supervisora naquela tarde, com um tom que misturava pena e reprovação. Pessoas como vocês, bem, é melhor não alimentar certas ilusões. Mas eu não estava alimentando ilusões. Eu estava vivendo o amor mais verdadeiro da minha vida, mesmo sabendo que estava destinado ao fracasso. A pressão aumentou quando Dona Carmen, mãe de Gabriel e uma das mulheres mais influentes da alta sociedade paulistana, apareceu pessoalmente no andar onde eu trabalhava. Ela não disse uma palavra, não precisava. Seu olhar dizia tudo. Eu sabia exatamente qual era meu lugar. E definitivamente não era ao lado do filho dela. Foi quando descobri que estava grávida. 2 semanas depois daquela conversa silenciosa com Dona Carmen, eu estava no banheiro da empresa, olhando para o teste de gravidez com 2 linhas bem definidas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o plástico. Um filho. Eu estava esperando um filho do Gabriel. Por um momento louco, pensei que talvez isso mudasse tudo. Que ele escolheria nossa família ao invés da vida que haviam planejado para ele. Que o amor seria suficiente para superar todas as barreiras sociais que nos separavam. Como eu estava enganada. Naquela mesma tarde decidi contar para ele. Esperei todo mundo ir embora, como sempre fazíamos, e bati na porta do escritório dele com o coração na garganta. Gabriel, preciso falar com você. É importante. Ele estava ao telefone, mas fez um gesto para que eu entrasse. Enquanto terminava a ligação, caminhei até a janela que dava vista para toda São Paulo. Lá embaixo, a cidade fervilhava com pessoas correndo atrás de seus sonhos, algumas conseguindo realizá-los, outras sendo esmagadas pela realidade. Desculpe, foi minha mãe, ele disse, desligando o telefone. Estava organizando os últimos detalhes do meu casamento. Você sabe como são essas coisas de família. Sua voz morreu quando viu minha expressão. Marina, o que houve? Você está pálida. Eu estou grávida, Gabriel. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto foi como um trovão. Vi todas as emoções passando pelo rosto dele. Surpresa, medo, confusão e finalmente uma tristeza profunda que me partiu o coração. Tem certeza? Absoluta. Ele se levantou da cadeira e veio até mim, mas parou a meio caminho, como se uma barreira invisível o impedisse de me alcançar. Marina, Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto que eu conhecia bem. Ele fazia isso sempre que estava nervoso. Você precisa entender minha situação. O casamento está marcado para o fim do ano. As famílias, os contratos, os negócios, há muito mais em jogo do que apenas eu e você.
E nosso filho? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia. O que há em jogo com nosso filho? Ele fechou os olhos, e quando os abriu novamente, vi algo morrer ali dentro. Eu vou assumir a responsabilidade, disse, mas sua voz estava fria, distante. Vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Uma casa melhor, uma vida confortável, a melhor educação para a criança, mas você precisa entender que você não pode assumir publicamente. Completei a frase por ele. Marina, por favor, tente entender minha posição. Mas eu já havia entendido tudo. Para ele, eu seria sempre a faxineira grávida que precisava ser mantida em segredo. Nosso filho seria sempre um erro a ser escondido, uma complicação em sua vida perfeita e planejada. Não precisa se preocupar com sua reputação, Gabriel, disse, caminhando em direção à porta. Nem eu, nem meu filho vamos atrapalhar seus planos. Marina, espera. Mas eu já tinha saído e não olhei para trás. Agora, 7 anos depois, eu estava ali novamente, no dia do casamento dele, servindo os convidados como mais uma funcionária invisível, carregando um segredo que poderia destruir aquela festa milionária em questão de segundos. Pietro. Meu filho se chama Pietro e ele tem os mesmos olhos castanhos do pai, o mesmo sorriso que me conquistou há tantos anos. Aos 7 anos, ele não entendia por que não tínhamos o mesmo sobrenome do tio Gabriel, das fotos que eu escondia no fundo da gaveta. Respirei fundo e ajustei o uniforme mais uma vez. Em algumas horas, estaria cara a cara com o homem que um dia prometi amar para sempre, no dia em que ele se casaria com outra mulher. O destino, aparentemente, ainda não havia terminado de brincar conosco. O salão principal do Copacabana Palace estava transformado em um verdadeiro conto de fadas. Flores brancas importadas da Holanda decoravam cada canto. Lustres de cristal refletiam uma luz dourada e suave, e o cheiro de jasmim pairava no ar-condicionado. Tudo ali respirava luxo e perfeição. Exatamente o tipo de ambiente onde eu nunca deveria estar, exceto para servir e depois desaparecer. Carreguei a bandeja de canapés em direção ao salão, sentindo o peso de cada passo. Meu coração batia tão forte que temi que os convidados pudessem ouvir por cima das conversas animadas e do som suave do quarteto de cordas. Com licença, murmurei, passando entre grupos de pessoas elegantemente vestidas. Mulheres com joias que valiam mais que minha casa inteira riam delicadamente, enquanto homens de terno discutiam negócios mesmo num sábado de festa. Era um mundo que eu conhecia apenas de longe, como observadora silenciosa. Foi então que a vi. Isabela Montenegro estava radiante no centro do salão, usando um vestido de noiva que parecia ter saído das páginas de uma revista internacional. O tecido fluía como água ao redor de seu corpo esguio, e o véu bordado à mão cobria seus cabelos loiros perfeitamente arrumados. Ela ria de algo que uma das madrinhas havia dito, e por um momento senti uma pontada de algo que não consegui identificar se era inveja ou pena. Ela não fazia ideia de que estava prestes a se casar com um homem que havia me amado intensamente, que havia sussurrado promessas no meu ouvido nas noites frias de inverno paulistano. Será que ela sabia que o sorriso dele às vezes ficava distante, como se seus pensamentos estivessem em outro lugar? Marina, a voz feminina me fez congelar no lugar. Lentamente, girei meu corpo e me encontrei cara a cara com Dona Carmen Almeida. Ela estava impecável, em um vestido azul marinho, com um colar de pérolas que provavelmente custava mais que meu salário de 10 anos. Mas eram seus olhos que me chamaram a atenção, o mesmo tom de castanho do Gabriel, mas com uma frieza que me deu arrepios. Senhora Almeida, consegui responder, tentando manter a voz firme. Que surpresa encontrá-la aqui. Após todos esses anos, ela fez uma pausa deliberada, observando meu uniforme de funcionária. Vejo que você encontrou um novo emprego. Trabalho para a empresa de buffet, expliquei, sentindo as faces queimarem de vergonha. Que conveniente.
O sarcasmo em sua voz era cortante como uma lâmina. E diga-me, como você está? E aquela situação de anos atrás? Minha mão instintivamente se contraiu ao redor da bandeja. Ela sabia, claro que ela sabia sobre a gravidez. Mães como Dona Carmen sempre sabiam de tudo que pudesse ameaçar os planos para seus filhos. Tudo resolvido, senhora, sem nenhuma complicação para sua família. Que bom ouvir isso. Ela sorriu, mas não havia calor algum naquela expressão. Espero que continue assim. Seria uma pena se algo inesperado perturbasse este dia tão especial para Gabriel e Isabela. A ameaça estava implícita, mas clara como água cristalina. Antes que eu pudesse responder, ela já havia se afastado, movendo-se elegantemente entre os convidados, como se nossa conversa nunca tivesse acontecido. Minhas mãos tremiam quando coloquei a bandeja vazia numa mesa lateral. Precisava de um momento para me recompor, para lembrar por que estava ali e o que pretendia fazer. Caminhei rapidamente em direção a uma das portas que davam para o terraço, esperando encontrar um pouco de ar fresco e silêncio. Mas ao abrir a porta, dei de cara com ele. Gabriel estava parado no terraço, de costas para mim, olhando para o mar. Mesmo de longe, reconheci a postura. Ombros ligeiramente curvados, mãos nos bolsos, aquela forma particular que ele tinha de inclinar a cabeça quando estava pensativo. Ele usava um smoking que lhe caía perfeitamente, e seus cabelos escuros estavam impecavelmente penteados para o grande dia. Por um segundo, considerei recuar silenciosamente. Mas algo, talvez o destino, talvez pura loucura, me fez dar mais um passo. O ruído dos meus sapatos no piso de mármore o fez se virar. Nossos olhos se encontraram pela primeira vez em 7 anos. E o mundo parou novamente, exatamente como naquela manhã no escritório quando tudo começou. Ele me olhava como se estivesse vendo um fantasma. E talvez fosse exatamente isso que eu era para ele. Um fantasma do passado que deveria ter permanecido enterrado. Marina. Meu nome saiu dos lábios dele como um sussurro carregado de 1000 emoções diferentes. Surpresa, dor, saudade, medo, tudo misturado numa palavra só. Gabriel, minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ficamos ali, separados por apenas alguns metros, mas com um abismo de história entre nós. Ele parecia querer dizer algo, mas as palavras não vinham. Eu sabia exatamente como ele se sentia. Havia tanto para falar e, ao mesmo tempo, tudo já havia sido dito naquela tarde de dezembro, 7 anos atrás. Você está trabalhando aqui hoje? Ele finalmente quebrou o silêncio. Empresa de buffet, preciso trabalhar. A resposta saiu mais seca do que eu pretendia. Ele assentiu lentamente e vi seus olhos percorrerem meu rosto como se estivesse tentando memorizar cada detalhe novamente. Você está bem? Parece diferente. 7 anos mudam uma pessoa. Cruzei os braços tentando criar alguma barreira física entre nós. Especialmente quando essa pessoa tem que aprender a se virar sozinha. A frase o atingiu como um soco no estômago. Vi a dor passar pelos seus olhos e por um momento quase senti pena dele. Marina, ele deu um passo em minha direção. Sobre aquela época, sobre como as coisas terminaram, não terminaram, o interrompi. Você simplesmente escolheu uma vida diferente da que incluía a mim. Não foi assim tão simples. Foi exatamente assim tão simples. Senti a raiva antiga subindo pela garganta. Você tinha uma escolha a fazer e fez. Não venha agora querer reescrever a história. Você não entende as pressões que eu enfrentava, a empresa, minha família, os compromissos que já estavam assumidos. E você acha que eu não tinha pressões? Minha voz subiu um tom. Você acha que foi fácil para mim? Que eu simplesmente saí daquela empresa e tudo se resolveu magicamente? Ele ficou em silêncio e eu vi que finalmente estava começando a entender a dimensão do que havia acontecido comigo depois que saí correndo do escritório dele. Como foi para você, depois que saiu da empresa? A pergunta era simples, mas carregada de uma culpa que ele havia guardado por anos. E de repente, todas as noites em claro,
todos os trabalhos extras, todas as vezes que olhei para Pietro e me perguntei como contar para ele sobre o pai, tudo isso veio à tona. Quer realmente saber, Gabriel? Me aproximei dele e pude ver meu reflexo nos olhos dele. Consegui outro emprego de faxineira numa escola. Trabalhava de manhã lá e à tarde numa casa de família. Aos fins de semana, fazia faxina em consultórios médicos. Tudo para conseguir pagar o aluguel de um quartinho numa pensão em Cidade Tiradentes. Vi ele engolir em seco. Passei a gravidez inteira sozinha. Não tinha dinheiro para fazer pré-natal particular, então dependia do SUS. Acordava às 4 da manhã para pegar fila no posto de saúde. Trabalhava o dia inteiro com dor nas costas e pés inchados e voltava para casa à noite sem ter com quem conversar sobre o que estava sentindo. Marina, não, deixa eu terminar. Você perguntou, então vai ouvir. As lágrimas começaram a queimar meus olhos, mas não as deixei cair. Quando Pietro nasceu, eu estava sozinha no hospital público. Não tinha ninguém para segurar minha mão durante o trabalho de parto. Não tinha ninguém para me ajudar com o enxoval, com os primeiros dias, com as noites acordadas. Pietro. Falei o nome do meu filho e vi Gabriel fechar os olhos como se houvesse levado um tiro. Você teve o bebê. Eu tive nosso filho, Gabriel, Pietro Santos. Ele tem 7 anos agora e todos os dias ele pergunta por que não tem pai como os outros meninos da escola. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel se apoiou no parapeito do terraço como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-lo. Quando finalmente me olhou novamente, havia lágrimas em seus olhos. Um filho, ele sussurrou. Nós temos um filho. Eu tenho um filho. Corrigi. Você tem uma festa de casamento para cuidar. Marina, por favor, você precisa me deixar explicar. Mas antes que ele pudesse continuar, a porta do terraço se abriu e Isabela apareceu, linda e sorridente como uma princesa de contos de fados. Aqui está você, amor. Todos estão procurando o noivo. Ela se aproximou de Gabriel com aquele andar gracioso que só mulheres criadas na alta sociedade conseguem ter. A cerimônia vai começar em 15 minutos. Foi só então que ela notou minha presença. Seu sorriso se manteve no lugar, mas algo mudou em seus olhos quando percebeu a tensão no ar. Desculpe, não sabia que vocês estavam conversando. Ela olhou de Gabriel para mim, claramente confusa com a situação. Não estávamos conversando coisa alguma, disse rapidamente. Eu estava apenas verificando se precisam de alguma coisa. Com licença. Caminhei rapidamente em direção à porta. Mas antes de sair, ouvi a voz de Isabela. Gabriel, você está bem? Você parece pálido. Não esperei para ouvir a resposta dele. Voltei para o salão principal com o coração disparado e as mãos tremendo. Agora ele sabia que Pietro existia, que durante todos esses anos ele teve um filho crescendo sem conhecê-lo. A pergunta que ecoava na minha mente era: o que ele faria com essa informação? Em 20 minutos estaria no altar jurando amor eterno para outra mulher. Mas agora ele sabia que existia uma criança que carregava seu sangue, seus olhos e provavelmente seu sorriso. Peguei outra bandeja e voltei a servir os convidados, tentando parecer normal, enquanto meu mundo desabava mais uma vez. Cada passo que dava em direção ao altar era um passo a mais, longe da vida que poderia ter sido, mas talvez fosse um passo mais perto da verdade que Pietro merecia conhecer. Se essa parte da história tocou seu coração de alguma forma, me diga de qual cidade do Brasil você está acompanhando essa história. A música solene do órgão começou a ecoar pelo salão do Copacabana Palace, sinalizando que a cerimônia estava prestes a começar. Eu me posicionei estrategicamente próxima às colunas laterais, onde poderia observar tudo sem chamar atenção, mas ao mesmo tempo estar próxima o suficiente para... Para quê, exatamente? Eu mesma não sabia ao certo. Os convidados se levantaram em reverência quando Isabela começou sua caminhada até o altar. O vestido dela parecia flutuar sobre o tapete vermelho, e o véu bordado espalhava pequenos reflexos dourados sob a luz dos lustres.
Ela estava absolutamente deslumbrante. E por um momento entendi por que Gabriel havia escolhido aquela vida. Mas foi quando meus olhos encontraram o noivo que meu coração se apertou. Gabriel estava parado no altar, impecável em seu smoking, mas eu conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele tinha quando enfrentava problemas complicados na empresa. Maxilar tenso, olhos fixos, mas com um vazio que denunciava sua mente longe dali. Ele tentava sorrir para a noiva que se aproximava, mas mesmo de longe eu podia ver que algo havia mudado nele nos últimos 15 minutos. Pietro. Nosso filho havia se tornado real para ele. E agora Gabriel estava ali, prestes a jurar amor eterno para outra mulher, enquanto sabia que existia uma criança carregando seus genes, crescendo sem conhecê-lo. Isabela chegou ao altar radiante, e o padre começou a cerimônia com aquela voz solene que parecia ecoar pelos corações de todos os presentes. Eu deveria estar circulando pelo salão, verificando se os convidados precisavam de alguma coisa, mas meus pés pareciam colados no chão de mármore. Estamos reunidos aqui hoje para celebrar a união de Gabriel Henrique Almeida e Isabela Montenegro. As palavras do padre soavam distantes, como se chegassem até mim através de um túnel. Eu observava Gabriel e ele parecia estar vivendo a mesma experiência, presente fisicamente, mas com a mente em outro lugar. Isabela, por sua vez, sorria como uma mulher completamente apaixonada, alheia à tempestade que se formava ao lado dela. O matrimônio é uma instituição sagrada que une duas pessoas em amor, respeito e compromisso mútuo. Compromisso. A palavra ecoou na minha mente como um sino funeral. Gabriel havia assumido um compromisso comigo também, mesmo que nunca tivéssemos falado sobre casamento. O compromisso de me amar, de me respeitar, de estar presente quando eu mais precisasse dele. E quando descobriu que eu estava grávida, ele escolheu honrar outros compromissos, outras promessas feitas por outras pessoas em seu nome. Se alguém tem alguma objeção a esta união, fale agora ou cale-se para sempre. O silêncio que se seguiu foi absoluto. 300 convidados continham a respiração, esperando que o ritual seguisse seu curso natural. Mas eu senti como se o padre estivesse falando diretamente comigo. Era minha chance, minha oportunidade de contar a verdade, de fazer Pietro conhecido por seu pai, de talvez, apenas talvez, mudar o rumo daquela história. Mas as palavras não saíram. Fiquei ali, paralisada, entre o desejo de justiça e o medo das consequências. O momento passou e a cerimônia continuou. Gabriel Henrique Almeida, você aceita Isabela Montenegro como sua esposa? Promete amá-la, respeitá-la e honrá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Gabriel hesitou. Foi apenas um segundo, talvez 2, mas para quem o conhecia como eu, aquela hesitação foi como um grito no silêncio. Seus olhos percorreram rapidamente o salão até encontrarem os meus. E naquele breve contato, vi toda a agonia que ele estava vivendo. Eu aceito. As palavras saíram forçadas, mas saíram. Isabela sorriu ainda mais, se isso era possível, e apertou a mão dele com ternura. Isabela Montenegro, você aceita Gabriel Henrique Almeida como seu esposo? Promete amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte o separe? Aceito. Ela respondeu sem hesitação, com uma voz clara e cheia de felicidade. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Deveria ter recolhido minha dignidade ferida e saído dali antes que fosse tarde demais. Mas havia algo me prendendo naquele lugar, como se uma força maior estivesse orquestrando cada segundo daquele encontro. Declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo aconteceu sob uma chuva de pétalas de rosas brancas e os aplausos calorosos dos convidados. Gabriel beijou Isabela com a técnica de quem havia aprendido a representar o papel do noivo perfeito,
mas eu via além da performance. Via a tristeza escondida atrás do sorriso forçado, o peso da culpa em seus ombros, a consciência de que acabara de se casar carregando um segredo que poderia destruir aquela felicidade construída. A festa de recepção começou com toda a pompa que se esperava de um casamento da alta sociedade carioca. A orquestra atacou uma valsa clássica e os noivos abriram a pista de dança sob os flashes dos fotógrafos profissionais. Garçons circulavam com taças de champanhe francês, enquanto outros serviam canapés que custavam mais que meu salário semanal. Eu voltei ao meu papel de funcionária invisível, circulando entre os convidados com bandejas e guardanapos, observando aquele mundo de longe como sempre havia feito. Mas desta vez era diferente. Desta vez, eu não era apenas uma estranha olhando de fora. Eu era parte daquela história, mesmo que ninguém soubesse. Foi quando ouvi a conversa que mudou tudo. Estava servindo canapés próxima a um grupo de senhoras elegantes, amigas de Dona Carmen, quando uma delas comentou algo que me fez parar no lugar. Que bom que finalmente Gabriel se casou com uma moça de família, disse uma senhora de cabelos grisalhos e colar de diamantes. Por um tempo, Carmen estava preocupada com uns boatos estranhos. Que tipo de boatos? Perguntou outra, baixando a voz conspirativamente. Ora, você sabe como são os homens ricos solteiros. Sempre há alguma interesseira tentando se aproveitar da situação. Ouvi dizer que anos atrás houve uma situação desagradável com uma funcionária da empresa. Meu sangue gelou. Elas estavam falando de mim. Uma faxineira, imaginem só. Tentou armar um escândalo. Disse que estava grávida do Gabriel. Que ridículo! E o que aconteceu? Carmen resolveu a situação, como sempre faz. A moça desapareceu e nunca mais se ouviu falar do assunto. Provavelmente era tudo mentira mesmo. Vocês sabem como essas pessoas são. As risadinhas discretas que se seguiram me atingiram como tapas na cara. Mentira. Elas achavam que Pietro era uma mentira, uma invenção minha para me beneficiar financeiramente. Durante 7 anos, elas riram da minha dor, da minha luta, do meu filho. Foi nesse momento que algo mudou dentro de mim. Não era mais sobre mim. Não era sobre o coração partido ou a humilhação que eu havia sofrido. Era sobre Pietro. Era sobre uma criança de 7 anos que merecia conhecer sua verdadeira identidade, que merecia ter um pai, que merecia não crescer acreditando que era filho apenas de uma interesseira mentirosa. Coloquei a bandeja numa mesa lateral e caminhei em direção ao palco onde a orquestra tocava. Minha respiração estava descompassada, mas minha determinação nunca havia sido tão clara. O músico que coordenava a orquestra me olhou confuso quando me aproximei. Desculpe, senhorita, mas este espaço é restrito. Preciso fazer um anúncio, disse, tentando manter a voz firme. É importante. Você terá que falar com a organização do evento. Mas eu não tinha tempo para burocracias. Em um movimento que me surpreendeu, subi no palco e me dirigi ao microfone central. A orquestra parou de tocar gradualmente, confusa com a situação. O silêncio tomou conta do salão lentamente. Primeiro, os convidados próximos ao palco pararam de conversar. Depois, os círculos mais distantes foram notando que algo inusitado estava acontecendo. Em poucos segundos, 300 pessoas estavam me olhando com curiosidade e irritação. No centro da pista de dança, Gabriel e Isabela haviam parado de dançar. Ele me olhava com os olhos arregalados, como se estivesse vendo seu pior pesadelo se materializar. Dona Carmen, sentada na mesa principal, havia perdido totalmente a compostura elegante. Sua expressão era de horror absoluto. Segurei o microfone com mãos que tremiam, mas minha voz saiu surpreendentemente clara quando comecei a falar. Boa noite a todos. Peço desculpas por interromper esta linda celebração, mas há algo que precisa ser dito, algo que deveria ter sido dito há muito tempo. O murmúrio nervoso tomou conta do salão. Gabriel deu um passo em minha direção, mas parou quando nossos olhos se encontraram. Havia súplica no olhar dele, mas também resignação.
como se soubesse que este momento era inevitável. Meu nome é Marina Santos e eu tenho uma história para contar. Uma história sobre amor, sobre família e sobre um segredo que foi guardado por 7 longos anos. Respirei fundo e olhei diretamente para Gabriel, que agora estava pálido como um fantasma. Uma história sobre Pietro Santos Almeida. Meu filho, nosso filho Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Podia-se ouvir uma folha caindo no chão de mármore. 300 pessoas prenderam a respiração simultaneamente, processando o que acabavam de ouvir. Gabriel fechou os olhos por um longo momento e, quando os abriu novamente, havia lágrimas ali. O segredo havia sido revelado. Não havia mais volta. O silêncio que tomou conta do salão durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. 300 pessoas me encaravam como se eu fosse uma aparição, processando lentamente as palavras que acabavam de ouvir. O ar-condicionado do Copacabana Palace parecia ter parado de funcionar. O ambiente estava sufocante, carregado de uma tensão que cortava como uma lâmina. Foi Dona Carmen quem quebrou o silêncio primeiro. Segurança! Sua voz ecoou pelo salão como um trovão. Retirem essa pessoa imediatamente. Mas antes que qualquer segurança pudesse se mover, Gabriel ergueu a mão, parando todos no lugar. Seus olhos estavam fixos em mim. E pela primeira vez em 7 anos, vi neles a mesma determinação que o havia tornado um dos empresários mais respeitados do Brasil. Esperem, ele disse, e sua voz estava rouca de emoção. Deixem ela falar. Gabriel, não seja ridículo. Dona Carmen se levantou da mesa principal, o rosto vermelho de indignação. Essa mulher claramente tem problemas mentais. Está tentando arruinar seu casamento com invenções absurdas. Não são invenções. A voz dele saiu mais forte agora e viu o momento exato em que Gabriel Almeida tomou a decisão mais importante de sua vida. Marina, continue, por favor. Isabela estava parada ao lado dele como uma estátua de mármore, o buquê de noiva tremendo em suas mãos. Seus olhos grandes e azuis iam de mim para Gabriel, tentando entender o que estava acontecendo em sua festa de casamento dos sonhos. Gabriel, o que ela está falando? A voz de Isabela saiu como um sussurro quebrado. Que história é essa de um filho? Segurei o microfone com mais firmeza e continuei, sabendo que não poderia parar agora. Pietro tem 7 anos. Ele nasceu em 15 de março de 2018, no Hospital Público de Cidade Tiradentes. Pesou 3 quilos e 200 gramas e chorou tanto que as enfermeiras disseram que ele seria um menino determinado. Minha voz engrossou com a emoção. Ele tem os mesmos olhos castanhos do pai, o mesmo sorriso torto quando está nervoso e a mesma teimosia que fez Gabriel construir um império empresarial. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão como ondas. Alguns convidados se levantaram, outros sussurravam entre si com expressões de choque e curiosidade mórbida. As câmeras dos fotógrafos disparavam incessantemente. Aquele momento se tornaria manchete de todos os jornais do país no dia seguinte. Isso é um absurdo! Dona Carmen subiu ao palco com a agilidade de uma mulher 20 anos mais nova. Vocês realmente acreditam nessa história ridícula? Gabriel se casou hoje. Este é o dia mais feliz da vida dele. É verdade, mãe. As palavras de Gabriel cortaram o ar como uma confissão final. Pietro existe. Eu acabei de descobrir hoje, mas Marina está falando a verdade. O salão explodiu em um caos de vozes. Convidados se levantavam, alguns saíam correndo, outros se aproximavam do palco tentando ouvir melhor. Os fotógrafos se empurravam para conseguir o melhor ângulo da cena que se desenrolava diante de seus olhos. Isabela soltou o buquê, que caiu no chão de mármore espalhando pétalas brancas como lágrimas. Suas pernas pareciam não conseguir mais sustentá-la. Gabriel... Ela estendeu uma mão trêmula em direção ao marido. Como assim você acabou de descobrir? Como assim existe uma criança? Gabriel se aproximou dela, mas Isabela recuou instintivamente. Isa, eu posso explicar. Explicar o quê?
A voz dela subiu uma oitava. Que você tem um filho que escondeu de mim, que se casou comigo sabendo que tinha uma família em algum lugar? Não é assim. Eu não sabia. Marina nunca me contou. Porque você não quis saber. Eu não consegui me conter. A raiva de 7 anos veio à tona como uma tempestade. Quando te contei que estava grávida, você deixou bem claro que aquilo era um problema, não uma bênção. Você ofereceu dinheiro para eu desaparecer da sua vida perfeita. Eu era jovem, estava assustado. Havia pressões que você não entendia. E eu não estava assustada. Desci do palco e caminhei em direção a ele, sentindo como se finalmente tivesse encontrado minha voz, depois de anos de silêncio. Você acha que foi fácil para mim criar nosso filho sozinha? Explicar para ele por que todos os outros meninos tinham pai e ele não? A multidão abriu espaço quando me aproximei do centro da pista de dança, como se fossem espectadores de um drama shakespeariano. E talvez fosse exatamente isso, uma tragédia moderna se desenrolando em tempo real. Onde ele está? Gabriel me perguntou, e havia uma urgência desesperada em sua voz. Onde está Pietro? Em casa, com minha vizinha, assistindo desenho animado e comendo pipoca, sem fazer ideia de que seu pai está se casando com outra mulher a poucos quilômetros de distância. Isabela soltou um soluço que ecoou pelo salão silencioso. Eu não posso lidar com isso. Ela se virou para Gabriel com os olhos cheios de lágrimas. Como você pôde fazer isso comigo? Como pôde se casar comigo carregando esse segredo? Isabela, por favor, vamos conversar em particular. Em particular? Ela riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. Gabriel, estamos no meio do nosso casamento. Há 300 pessoas assistindo nossa vida desmoronar. Não existe mais em particular. Dona Carmen tentou se aproximar do filho, mas Gabriel a afastou com um gesto brusco. Não, mãe, não desta vez. Desta vez eu vou fazer a coisa certa. A coisa certa. Dona Carmen estava quase gritando agora. A coisa certa é proteger sua família, sua reputação, seus negócios, não dar ouvidos a essa o quê, Dona Carmen? Me virei para encarar a matriarca da família Almeida. Essa mulher que amou seu filho de verdade, que carregou o neto que a senhora nunca quis conhecer, que trabalhou 3 empregos para dar dignidade para uma criança que carrega o sangue da sua família. Você é uma oportunista, uma interesseira que está tentando destruir a vida do meu filho. Se eu fosse interesseira, teria aparecido há 7 anos atrás, exigindo pensão alimentícia. Se eu fosse oportunista, teria vendido a história para os jornais. Eu mantive o segredo durante 7 anos para proteger Pietro das consequências de ter um pai que se envergonhava da existência dele. Gabriel deu um passo em minha direção e pela primeira vez vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Marina, eu nunca me envergonhei dele. Eu nem sabia que ele existia. Você sabia que eu estava grávida. Sabia e escolheu sua vida de conto de fadas ao invés de assumir a responsabilidade. Eu estava errado. As palavras saíram como um sussurro, mas o microfone captou tudo. Estava completamente errado. Fui covarde, egoísta e você pagou o preço da minha covardia. O silêncio voltou ao salão. 300 pessoas seguravam a respiração, esperando para ver o que aconteceria a seguir naquele drama que superava qualquer novela brasileira. Foi Isabela quem quebrou o silêncio desta vez. Gabriel, ela disse, tirando a aliança do dedo com mãos trêmulas. Eu te amei de verdade, mas não posso ser casada com um homem que descobriu ter um filho no dia do nosso casamento. Ela colocou a aliança na mão dele e se virou para sair. Mas antes de dar o primeiro passo, voltou-se para mim. Marina, não sei se você fez a coisa certa ou errada ao contar isso hoje, disse, com uma dignidade que eu não esperava. Mas espero que seu filho encontre a felicidade que todos merecemos. E com isso, Isabela Montenegro saiu do salão, ainda usando o vestido de noiva, deixando para trás uma festa de casamento em completo caos.
Gabriel ficou parado no meio da pista de dança, segurando a aliança que deveria simbolizar sua nova vida, mas que agora representava apenas mais um erro em uma série de decisões que o haviam levado àquele momento. Eu quero conhecê-lo, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Pietro, eu quero conhecer meu filho. E depois, minha voz estava cansada agora. A adrenalina estava passando e eu começava a perceber a magnitude do que havia acabado de acontecer. Depois que satisfizer sua curiosidade, o que vai acontecer? Vai voltar para sua vida de sempre e deixar ele esperando por um pai que aparece só quando é conveniente? Não. Gabriel se aproximou mais e pude ver que ele estava falando sério. Nunca mais vou abandoná-lo. Nunca mais vou abandonar vocês. Promessas são fáceis de fazer, Gabriel. Difícil é cumprir. Então me deixe provar. Ao nosso redor, o salão estava em completo tumulto. Convidados comentavam animadamente, fotógrafos continuavam registrando cada segundo e garçons tentavam inutilmente servir champanhe para acalmar os ânimos. Dona Carmen havia desaparecido, provavelmente calculando os danos à reputação da família. Mas no centro de todo aquele caos, éramos apenas Gabriel e eu, como nos velhos tempos, tentando encontrar um caminho em meio à tempestade que nós mesmos havíamos criado. Pietro vai estar dormindo quando eu chegar em casa, disse finalmente. Mas amanhã você pode conhecê-lo. Gabriel assentiu, e pela primeira vez em 7 anos, vi esperança genuína em seus olhos. Se você está acompanhando essa reviravolta inesperada, me conte de qual parte do Brasil você está assistindo. Essa história está apenas começando a se desenrolar. A noite foi a mais longa da minha vida. Voltei para casa em Cidade Tiradentes com o coração ainda disparado, as mãos tremendo e a certeza de que havia mudado nossa vida para sempre, mas sem saber se para melhor ou pior. Dona Rosa, minha vizinha que cuidava do Pietro, me recebeu com os olhos arregalados. Meu Deus, Marina, vi no Jornal da Noite, você apareceu na televisão, o que foi aquilo no casamento? Pedi para ela não comentar nada na frente do Pietro, pelo menos não ainda. Eu precisava encontrar as palavras certas para explicar para meu filho que o mundo dele estava prestes a mudar completamente. Pietro dormia profundamente no nosso sofá-cama, abraçado com o ursinho de pelúcia que eu havia comprado no camelódromo quando ele fez 5 anos. Observei seu rostinho relaxado, os cílios longos que herdara do pai, e senti o coração se apertar. Como explicar para uma criança de 7 anos que o pai que ele sempre perguntou sobre existia de verdade e que agora queria conhecê-lo? Não consegui dormir. Fiquei na janela do apartamento pequeno, olhando para a madrugada de São Paulo e me perguntando se havia feito a coisa certa. A cada hora que passava, a realidade do que aconteceu se tornava mais concreta. Gabriel Almeida, o bilionário Gabriel Almeida, havia terminado seu casamento para assumir nosso filho. Às 7 da manhã, meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia, mas a voz do outro lado me fez parar de respirar. Marina, é Gabriel. Consegui seu número com a empresa do buffet. Como está Pietro? Ainda dormindo, respondi tentando manter a voz neutra. E você? Como você está? A pergunta me pegou desprevenida. Nos 7 anos em que criei Pietro sozinha, ninguém nunca perguntou como eu estava. Era sempre sobre como estava a criança, se precisava de alguma coisa, se estava dando conta de tudo, mas nunca sobre mim. Assustada, admiti. Assustada com o que vai acontecer agora. Eu também estou assustado, ele confessou, mas também estou ansioso para conhecê-lo. Você disse que poderia ser hoje? Ele vai acordar daqui a pouco. Geralmente toma café da manhã assistindo desenho. Talvez você possa vir por volta das 10? Eu estarei aí. Desliguei o telefone e comecei a arrumar o apartamento freneticamente. Não que houvesse muito o que arrumar no nosso espaço de 40 metros quadrados, mas eu precisava fazer alguma coisa com as mãos para acalmar a ansiedade. Guardei as roupas que estavam no varal improvisado na sala,
Organizei os brinquedos do Pietro numa caixa de papelão e tentei disfarçar as marcas de umidade na parede com um quadrinho que havia feito na escola. Pietro acordou às 8h30, como sempre fazia nos domingos. Veio até a cozinha esfregando os olhos, com o cabelo espetado em todas as direções. "Bom dia, campeão", disse, tentando que minha voz soasse normal. "Quer panqueca no café da manhã?" "Sério?" Ele arregalou os olhos. Panqueca era um luxo que nos permitíamos apenas em ocasiões especiais. Que dia especial é hoje? Meu coração se apertou. Como explicar para ele que era o dia mais especial de sua vida? "Pietro, vem cá. A mamãe precisa conversar com você sobre uma coisa importante." Ele se sentou no sofá ao meu lado, ainda de pijama, me olhando com aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os do pai que doía fisicamente. "Lembra que você sempre pergunta sobre seu papai?" Pietro assentiu com a cabeça, de repente muito sério. "Você sempre diz que ele teve que viajar muito longe e não pode voltar." Eu disse isso porque era mais fácil do que explicar a verdade. Mas você está ficando grande e merece saber a verdade. "A verdade é que meu pai morreu?" Ele perguntou com aquela franqueza brutal que só as crianças têm. "Não, amor. Seu pai está vivo e ele quer muito conhecer você." O silêncio que se seguiu foi carregado de confusão e expectativa. Por que ele nunca veio me conhecer antes? A pergunta que eu mais temia. Como explicar para uma criança que seu pai não sabia de sua existência porque eu nunca contei? Como explicar que o mundo dos adultos às vezes é complicado demais para fazer sentido? Porque a mamãe não conseguiu falar com ele antes, mas agora consegui, e ele está vindo aqui hoje para conhecer você. Hoje. Ele vem aqui hoje? Pietro pulou do sofá, os olhos brilhando de excitação. "Que horas? Como ele é? Ele é alto? Ele gosta de futebol? Ele sabe jogar videogame?" As perguntas vieram como uma avalanche, e eu ri, apesar da ansiedade que me consumia. "Calma, campeão. Você vai poder perguntar tudo isso para ele pessoalmente. Mas primeiro, vamos tomar nosso café da manhã especial, ok?" Enquanto fazia as panquecas, Pietro não parava de falar sobre o pai que finalmente conheceria. Ele correu para o quarto e voltou com um desenho que havia feito na escola semanas atrás. Uma família com 3 pessoas. Ele, eu e uma figura masculina que ele sempre dizia ser o papai que vai voltar um dia. "Posso dar esse desenho para ele?" "Claro que pode, amor." Às 9h45, arrumei Pietro com sua melhor roupa. Uma camisa polo azul que havia comprado em promoção no centro da cidade e uma calça jeans que ainda estava grande nele. Penteei seu cabelo com gel e ele se olhou no espelho pequeno do banheiro com orgulho. "Estou bonito, mãe?" "Você está perfeito." A campainha tocou exatamente às 10 horas. Meu coração quase saiu pela boca. "É ele?" Pietro sussurrou subitamente tímido. "É ele." Caminhei até a porta com pernas bambas. Do outro lado do vidro fosco, conseguia ver a silhueta de um homem alto. Respirei fundo e abri. Gabriel estava parado ali, mas não era o Gabriel de ontem. Não havia smoking, não havia gel no cabelo, não havia postura empresarial. Ele usava uma camisa branca simples e calça jeans, e seus olhos estavam vermelhos como se não tivesse dormido a noite inteira. Nas mãos, carregava uma sacola grande de uma loja de brinquedos cara. "Oi", ele disse, e sua voz estava tremendo. "Oi", respondi. "Entre." Gabriel deu um passo para dentro do nosso apartamento pequeno e seus olhos imediatamente procuraram por Pietro. Quando os encontrou, o mundo parou novamente, exatamente como acontecia entre nós 7 anos atrás. Pietro estava parado ao lado do sofá, segurando o desenho com as 2 mãos, olhando para Gabriel com uma mistura de curiosidade e timidez. "Oi", Gabriel disse, se agachando para ficar na altura do menino. "Você deve ser o Pietro." Pietro assentiu sem conseguir falar. "Eu sou o Gabriel. Eu sou seu pai." As palavras saíram carregadas de emoção e vi Gabriel lutar para não chorar. Pietro olhou de mim para ele, processando aquela informação. "Você é meu pai de verdade?" "Sou sim." "Por que você demorou tanto para me conhecer?"
Gabriel olhou para mim por um segundo, procurando ajuda, mas eu sabia que essa pergunta ele teria que responder sozinho. Porque eu fui muito burro, muito covarde. E sinto muito por isso, Pietro. Sinto muito por não ter estado aqui desde o começo. Pietro ficou em silêncio por um momento, analisando Gabriel com aquela seriedade que as crianças têm quando estão tomando decisões importantes. Você gosta de futebol? Gabriel sorriu, o primeiro sorriso genuíno que eu via dele desde ontem. Adoro futebol. E você? Eu também. Torço para o Corinthians. Eu torço para o São Paulo, mas acho que podemos ser amigos mesmo assim. Gabriel riu. E foi assim que começou. Pietro mostrou seus brinquedos. Gabriel abriu a sacola cheia de presentes caros que Pietro recebeu com a educação que eu havia ensinado, mas com o brilho nos olhos de uma criança que finalmente tinha um pai presente. Durante 2 horas, observei os dois interagindo. Gabriel perguntava tudo. Qual era a matéria favorita na escola? Que tipo de comida Pietro gostava? Quais eram seus sonhos, seus medos, suas brincadeiras preferidas? E Pietro, depois da timidez inicial, falava sem parar, como se estivesse guardando 7 anos de conversas para aquele momento. Pai, Pietro disse de repente, e a palavra fez Gabriel congelar completamente. Você vai embora de novo? Gabriel me olhou com os olhos cheios de lágrimas, e naquele momento vi que algo fundamental havia mudado nele. Nunca mais, ele disse, segurando as mãos pequenas do Pietro. Eu nunca mais vou embora, prometo. Promete mesmo? Prometo. E sabe o que mais? Vou estar aqui para tudo o que você precisar. Para te levar na escola, para ir aos seus jogos de futebol, para te ajudar com a lição de casa, para tudo. Pietro se jogou nos braços de Gabriel e os dois se abraçaram como se estivessem tentando recuperar 7 anos perdidos em um único momento. Foi quando percebi que estava chorando. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva, eram lágrimas de alívio. Alívio por finalmente Pietro ter o pai que sempre mereceu. Alívio por não precisar mais carregar aquele segredo. Alívio por ter feito a escolha certa, mesmo que tivesse custado tanto. Gabriel me olhou por cima da cabeça de Pietro e nos seus olhos vi gratidão, remorso e algo que se parecia muito com amor, não só por Pietro, mas por mim também. Talvez não fosse tarde demais para sermos uma família de verdade. Onde quer que você esteja assistindo essa emoção, me diga de qual cidade você nos acompanha, porque Pietro finalmente encontrou seu pai, mas a história ainda não terminou. 3 meses se passaram desde aquele domingo que mudou nossas vidas para sempre. Enquanto escrevo essas palavras, Pietro está no quintal da nossa nova casa em Alphaville, brincando de bola com Gabriel. E seus risos ecoam pela janela como a trilha sonora da felicidade que nunca imaginei ser possível. Mas deixe-me contar como chegamos até aqui, porque o caminho não foi nada fácil. Na segunda-feira seguinte ao casamento que parou o Brasil, acordamos com nossa foto estampada na capa de todos os jornais. O escândalo do século. Faxineira revela filho secreto no altar. Bilionário abandona noiva por amor do passado. Os títulos eram sensacionalistas, alguns cruéis, mas pela primeira vez na vida eu não me importei com o que estavam falando sobre mim. Gabriel apareceu na nossa porta às 7 da manhã, com café da padaria mais cara de São Paulo e uma determinação que eu nunca tinha visto nele. Precisamos conversar, ele disse, e desta vez não havia dúvida em sua voz. Sobre nós 3, sobre o futuro que queremos construir. Nos 3 dias seguintes, ele não voltou para o apartamento da Barra Funda. Dormiu no nosso sofá pequeno, acordava cedo para levar Pietro na escola e passava o dia organizando nossa nova vida. Nunca reclamou do espaço apertado, da comida simples ou da falta de luxos que estava acostumado. Gabriel, eu disse numa dessas manhãs, você não precisa provar nada ficando aqui. Pietro já te ama. Você não precisa se sacrificar.
Não é sacrifício, ele respondeu, ajudando Pietro a amarrar o tênis. É escolha. Pela primeira vez na minha vida, estou escolhendo o que realmente importa. Dona Carmen apareceu no terceiro dia. Chegou numa Mercedes preta com vidros escuros, como se fosse uma operação militar. Pietro estava na escola e Gabriel havia saído para resolver questões da empresa. Então fui eu quem atendeu a campainha. Precisamos conversar, ela disse, entrando no apartamento sem esperar convite. Usava um conjunto Chanel que custava mais que meu salário anual, mas seus olhos estavam diferentes, menos arrogantes, mais cansados. Dona Carmen, comecei, mas ela me interrompeu. Você destruiu a vida do meu filho, disse, mas sua voz não tinha mais a firmeza de antes. Você sabe disso, não sabe? Seu filho destruiu a própria vida quando escolheu fugir das responsabilidades há 7 anos. Ela ficou em silêncio por um longo momento, observando nosso apartamento pequeno, a mesa de fórmica, o sofá-cama, as marcas de umidade na parede que eu tentava disfarçar. Quanto você quer? Como assim? Quanto você quer para desaparecer da vida dele novamente? Para levar essa criança e nunca mais voltar? Diga um número. A raiva subiu pela minha garganta como lava de um vulcão. A senhora realmente acha que eu fiz tudo isso por dinheiro? Que suportei 7 anos de solidão, de luta, de noites sem dormir, só para agora chantagear Gabriel? Não seria a primeira vez que uma mulher da sua classe tentasse se aproveitar de um homem como meu filho? Uma mulher da minha classe? Levantei-me da cadeira, sentindo o sangue ferver. A senhora quer saber o que é uma mulher da minha classe, Dona Carmen? É uma mulher que trabalha 3 empregos para dar dignidade para o filho. É uma mulher que nunca faltou numa reunião da escola, nunca deixou faltar comida na mesa, nunca deixou Pietro dormir sem uma história na hora de dormir. É uma mulher que ensinou valores que aparentemente a senhora não conseguiu ensinar para o próprio filho. Dona Carmen me encarou em silêncio e pela primeira vez desde que a conheci, vi algo parecido com respeito em seus olhos. Ele está apaixonado por você novamente, disse finalmente. Não é só pelo menino, é por você também. Eu sei. E você ainda o ama? A pergunta me pegou desprevenida. Durante 3 meses, tinha evitado pensar sobre meus próprios sentimentos, focando apenas no bem-estar de Pietro. Sempre o amei, admiti. Mesmo quando o odiava, ainda o amava. Dona Carmen assentiu lentamente. Então talvez eu tenha estado errada sobre você todos esses anos. Não era um pedido de desculpas completo, mas vindo de uma mulher como Carmen Almeida, era quase um milagre. Pietro é meu neto, ela disse pegando a bolsa para ir embora. E se Gabriel escolheu vocês, então eu também escolho, mas não pense que será fácil. A sociedade pode ser cruel com famílias que não seguem o padrão tradicional. Ela estava certa. Nas semanas seguintes, enfrentamos olhares estranhos, comentários maldosos e até algumas críticas abertas. Alguns clientes da construtora cancelaram contratos. Alguns amigos de Gabriel se afastaram, mas para cada pessoa que nos julgava, apareciam 10 outras que nos apoiavam. A história da faxineira que encontrou seu príncipe encantado tocou o coração de muita gente simples como eu. Gabriel vendeu o apartamento da Barra Funda e comprou uma casa em Alphaville. Não uma mansão, mas uma casa aconchegante com 3 quartos, uma sala ampla e, principalmente, um quintal onde Pietro poderia brincar. Ele fez questão de colocar a casa no meu nome também. É nossa, ele disse quando assinamos os papéis. De verdade, desta vez. Consegui um emprego numa escola particular perto de casa, não mais como faxineira, mas como auxiliar administrativa. Gabriel ofereceu 1000 vezes para eu não trabalhar, mas eu precisava manter minha independência. Precisava saber que estava ali por amor, não por necessidade. Pietro floresceu com a presença do pai. Suas notas melhoraram, ele ficou mais confiante, mais feliz. Gabriel não perdeu uma apresentação escolar, um jogo de futebol, uma reunião de pais. Ele estava determinado a compensar cada momento perdido. Pai,
Pietro disse numa noite dessas, enquanto Gabriel o ajudava com a lição de matemática, por que vocês não se casam? A pergunta nos pegou completamente desprevenidos. Gabriel me olhou com uma expressão que misturava esperança e medo. Bem, Gabriel começou, mas Pietro o interrompeu. Todos os meus amigos têm pais casados. E vocês se amam, não é? Eu vejo vocês se olhando do jeito que as pessoas se olham nos filmes. Saímos do quarto de Pietro sem responder à pergunta, mas ela ficou no ar como uma música que não sai da cabeça. Na semana seguinte, Gabriel apareceu com uma caixa pequena de veludo azul. Não é o anel mais caro do mundo, ele disse, ajoelhando-se na cozinha da nossa casa nova. Não é uma festa no Copacabana Palace com 300 convidados. Não é nada do que você merece depois de tudo que passou. Gabriel, mas é real, é verdadeiro. É um homem que te ama pedindo para você construir uma vida com ele, para ser uma família de verdade, oficialmente, legalmente, eternamente. E é um homem diferente do que era há 7 anos, continuou, com lágrimas nos olhos. Um homem que aprendeu que o amor vale mais que qualquer negócio, que família vale mais que qualquer fortuna, que ser pai é o melhor título que ele já teve na vida. Marina Santos, você aceita se casar comigo? Olhei para aquele homem ajoelhado na minha cozinha. Não mais o bilionário inacessível, mas o Gabriel que eu conheci anos atrás, vulnerável e real. Olhei pela janela e vi Pietro no quintal, brincando com o cachorro que Gabriel havia dado de presente para ele. Nossa vida não era perfeita, mas era nossa. Aceito, disse, e o anel deslizou no meu dedo como uma promessa que desta vez seria cumprida. Nos casamos num sábado de setembro, numa cerimônia simples no jardim de casa. Dona Carmen estava lá, elegante como sempre, mas sorrindo genuinamente quando Pietro correu para abraçá-la gritando "Vovó!". Meus vizinhos de cidade Tiradentes vieram de ônibus, misturando-se com executivos da construtora numa festa que celebrava não só nosso amor, mas a prova de que o amor verdadeiro consegue superar qualquer barreira social. Pietro foi nosso pajem de aliança, e quando o padre perguntou se havia alguma objeção ao casamento, ele gritou: "Eu objeti! Não, espera, eu aprovo!", fazendo todos rirem até as lágrimas. Hoje, um ano depois daquele domingo que mudou tudo, acordo ao lado do homem que amo, numa casa que é nossa, com nosso filho correndo pelos corredores gritando "pai" e "mãe" com a mesma naturalidade. Gabriel mudou completamente a cultura da empresa. Criou um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, implementou creche no local de trabalho e nunca mais permitiu que ninguém fosse tratado como invisível. Cada pessoa importa, ele diz nas reuniões. Cada história importa. E Pietro é a criança mais feliz do mundo. Tem o pai que sempre sonhou, a mãe que sempre teve e agora uma família completa. Nos finais de semana jogamos futebol no quintal. Eu e Pietro contra Gabriel. E nós sempre ganhamos porque Gabriel finge ser um goleiro terrível. Às vezes, quando estou lavando a louça e vejo os dois lá fora, ainda não acredito que essa é minha vida. Que aquela decisão desesperada no meio de um casamento de luxo nos trouxe até aqui. Não se arrepende de nada? Gabriel me perguntou outro dia, enquanto assistíamos Pietro dormir. Me arrependo de ter esperado 7 anos para contar a verdade, respondi. Mas nunca me arrependerei de ter contado. Ele me abraçou mais forte e sussurrou: "Obrigado por me dar uma segunda chance. Obrigado por me dar nossa família." E agora, enquanto termino de escrever nossa história, ouço Pietro gritando lá fora: "Gol do Corinthians!" E Gabriel reclamando: "Isso não vale, você deu chapéu no pai." Esta é nossa vida. Imperfeita, mas real. Complicada, mas verdadeira. Uma história que começou com lágrimas e se transformou em risadas. Uma história que prova que nunca é tarde demais para fazer a escolha certa. Uma história que prova que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito. Se esta história tocou seu coração de alguma forma especial, me conte de qual cidade ou país você nos acompanhou até aqui. Porque histórias como a nossa só são possíveis quando encontram corações que ainda acreditam no amor verdadeiro.